E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje esse vídeo também é sobre livros. O nome do livro é Menos Estado e Mais Liberdade. O essencial do pensamento de Hayek, por Donald Budreal. Aqui, esse daqui da imagem é Hayek. Esse tema do livro, menos Estado e Mais Liberdade. Para quem não sabe, os fundamentos da filosofia do fascismo, da economia fascista, era a centralização do Estado, a centralização do poder econômico dentro do Estado. Como o Benito Mussolini, ditador do período fascista na Alemanha, ele disse: tudo para o Estado, nada fora do Estado, tudo por o Estado, para o Estado e nada fora do Estado. Que também é uma paródia da frase bíblica, a paródia contrária, né? Que Jesus diz, porque por ele, para ele e dele são todas as coisas. Então, Benito Mussolini, ele queria que o povo idolatrasse o Estado, sendo que o único que merece adoração é Deus. E a economia tem que se desligar do Estado para nós sermos livres. Por isso, quanto menos Estado, mais liberdade teremos. Menos Estado, mais liberdade. Então, aqui tem uma frase do Milton Friedman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele escreveu: nenhuma figura teve influência tão grande sobre os intelectuais por trás da cortina de ferro quanto Friedrich Hayek. Seus livros, traduzidos e publicados por iniciativas independentes, embasaram a oposição ao regime e contribuíram para o colapso da União Soviética. Milton Friedman, Prêmio Nobel. Hayek também foi um Prêmio Nobel. Então, gênios, economistas gênios, maiores gênios da economia da humanidade. Um gênio reconhecendo o outro, dizendo que foi graças às teorias de Hayek que o comunismo da União Soviética colapsou, foi destruído. Outro filósofo, um filósofo que não é de esquerda, né? Que é Karl Popper. Ele escreveu: o trabalho de Hayek marca o começo do debate mais fundamental no campo da filosofia política. Então, ele está destacando a importância de Hayek no pensamento filosófico. Então, esse livro aqui não foi escrito por Hayek, esse bigodudo aqui, mas foi escrito por Donald Budreal, não sei se é assim que se pronuncia. Então, ele foi escrito por ele e tem um prefácio de Václav Klaus, que ele foi ex-presidente da República Tcheca nos anos de 2003 a 2013 e atualmente é presidente do Instituto Václav Klaus Distinguished Senior Fellow do Cato Instituto e professor de economia na Universidade de Economia de Praga. Então, este ex-presidente da República Tcheca, ele conta no prefácio suas experiências com a pessoa de Hayek e sua obra. E ele fala, né, como foi importante Hayek para o pensamento econômico de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, como as ideias deles influenciaram o governo de Václav Klaus e etc. Então, vamos ao livro. Hayek, ele teve uma uma briga intelectual com Keynes, uma coisa assim o nome do cara, Keynes. Ele defendia, Hayek, um livre mercado, um mercado livre da influência pesada do Estado sobre ele, sobre a economia. E Keynes, eu me esqueci como é que se pronuncia, ele é mais ou menos assim.
ele defendia que tem que ter economia, mas tem que ter um Estado moderado para controlar a economia, estilo China. Um capitalismo de Estado, um capitalismo socialista, por exemplo. E os dois brigavam na confusão, e naquela época temporal, ele venceu o debate, Keynes. E Hayek, como nós vimos, ele é atemporal, ele venceu o debate. Ele estava certo até hoje. E no capítulo 10 ideias que o autor tem de Hayek. Este livro não é um plágio de Hayek. Este livro também não é uma bibliografia. Pronto, Hayek, obra tal, obra tal, obra tal, obra tal. Esse livro também não é uma biografia. Mas esse livro, como o autor diz, ele tem influência de Hayek. Ele quer falar sobre economia com inspirações em Hayek, o economista Hayek, o prêmio Nobel. E caiu aqui na do computador, peraí. E você não vai ver, Hayek disse isso, Hayek a obra tal, página tal, não, mas você vai ver como se fosse alegorias, analogias. Ele usa uma comparação, as coisas do mercado, como funciona, inspirados em Hayek. Não necessariamente é o que Hayek disse, mas é o que ele entende o que seria o que Hayek diria. É isso que o autor diz. Hayek nasceu em Viena em 1899, na Alemanha, e morreu em 1992. Estudou na Universidade de Viena, onde fez doutorado em Direito e Ciência Política. Após vários anos no serviço público, foi nomeado diretor do Instituto Austríaco para a Pesquisa dos Ciclos Econômicos. Em 1931, atuou como professor de Economia e Estatística na London School of Economics, que é Escola de Economia London, em português traduzido. E em 1950, tornou-se professor de Ciências Sociais e Morais na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Retornou à Europa em 1962 para assumir a Cátedra de Economia na Universidade de Friburgo, onde recebeu o título de professor emérito em 1967. Membro da Academia Britânica, Hayek foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia em 1974. É autor de mais de 15 livros, entre os quais O Caminho da Servidão, The Constitution of Liberty Law, ou seja, a Constituição da Liberdade, Legislation and Liberdade, a Legislação e Liberdade, traduzido para o português. Hayek visitou o Brasil 3 vezes entre os anos 1977 e 1988. Entre os anos 1977 e 1981, em pleno regime militar. Hayek foi ignorado pelas lideranças intelectuais do país, apesar de ter concedido inúmeras entrevistas à imprensa. Faleceu em Fribourg aos 92 anos. Então, Hayek veio para o Brasil no período militar, mas foi ignorado. Que é isso, o brasileiro não reconhece pessoas de fora nem daqui, o brasileiro não sei não. Então, entre esses livros, ele tem O Caminho da Servidão, né, que é o seu livro explicando como as pessoas seguem o caminho para ser escravos no coletivismo, no socialismo, na centralização de poder e etc. E neste livro aqui sobre o pensamento de Hayek, o Donald, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 6, ele fala sobre a falsa segurança econômica e o caminho da servidão, no capítulo 6 deste livro. Então ele fala muito sobre este livro. Então, neste capítulo 6, ele faz a comparação. Por exemplo, aqui tem essa
essa SAGE aqui, ó. Sempre me preocupo com o que o cliente quer. Aí tem sempre as pessoas aqui com as coisas aí. Por que não tenho mais clientes? Eu amo meus produtos, eles também deveriam gostar. Então, ele explica, né, que a pessoa, quando ela quer negociar, ela tem que levar em conta a qualidade que o cliente quer, não aquilo que você gosta. Um exemplo, tipo o José Moninasser, falecido e saudoso intelectual brasileiro, ele falava da indústria do livro, que as pessoas não produzem o clássico, o bom, o atemporal, mas produzem aquilo que vai gerar dinheiro para a gráfica. Então, ele dá esse exemplo aí. E Hayek, em outros capítulos, ele dá exemplo da laranja e da toranja. E, por exemplo, as pessoas gostam mais de laranja, a pessoa vende laranja, vai vender mais laranja, vai produzir mais. Enquanto as outras que não gostam de outro produto, elas não vão querer este produto. Ah, mas o meu tá 50 centavos. Dane-se, as pessoas não vão querer. Dá o exemplo do carro. Que as pessoas vão comprar o carro não de acordo com o carro, mas de acordo com consigo mesmo. Se elas gostam daquele produto, se elas têm condições de pagar aquele produto. Então, o preço vai aumentando de acordo com a quantidade das pessoas que querem comprar e necessidade. Por exemplo, tem uma bicicleta, a bicicleta é 3 mil reais. O carro é 10 mil, o carro aumenta para 20 mil e a bicicleta para 10 mil, não vai ter diferença nenhuma, porque o carro seria caro do mesmo jeito e as pessoas precisam mais de carro. Ele dá exemplos de como a pessoa deve se portar na sociedade, tratar o próximo e não necessitar do Estado. O Estado tem que dar isso, você, essa Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa... Não fazendo isso porque lá na Suíça, na Áustria, Alemanha, Estados Unidos não tem esse negócio de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa binário, etc., auxílio emergencial. Mas ele fala que o próximo tem que ajudar o outro, a nação, nós somos como irmãos. Aí tem até uma SAGE que ele dá um exemplo da pessoa que o filho chega para o pai e diz: pai, me dá um sorvete. E aqui o exemplo da laranja e da toranja. Pai, me dá um sorvete. O filho, é $5. Claro, tome. Aqui. Aí chega o outro e diz: pode me dar R$5 para comprar cachorro quente e sorvete? Desculpe, eu conheço você? Aqui, então ele fala disso. Então há um livro liberal chamado Ação Humana, que trata-se da moral do ser humano, da moral. Que o capitalismo, antes de você ter seus negócios, você tem que partir de princípios morais para agir em sociedade. Então as pessoas, o capitalista só pensa no lucro, Não é bem assim. Um exemplo, no capítulo 1 de como compreender um mundo incrivelmente complexo, ele fala até que os papéis, é muito brilhante, minha gente, o jeito dele escrever, nem parece que é traduzido para o português. Então ele fala das madeiras, são produzidas folhas, e as pessoas distribuem panfletos de graça, com propagandas, etc. De graça, em via de país, estado. Então ele está escrevendo o livro em um papel aqui, e o papel chega a custar quase de graça. Então, ele no capítulo 2, ele faz a alegoria conhecimento de preço, a alegoria do quebra-cabeça. Imagine um quebra-cabeça de 1 bilhão de peças.
Essas peças estão espalhadas de modo aleatório num terreno com 1 milhão de quilômetros quadrados. Se alguém lhe designasse a tarefa de encontrar todas essas peças, o que você faria? Então, ele fala que agindo em sociedade, agindo em as pessoas individualmente, umas outras trabalhando, aí produziria melhor. Por exemplo, eu dou um exemplo de capitalismo. Tem um ônibus. Você paga o ônibus. Porque esse dinheiro que paga o ônibus você recebeu do seu salário que você trabalhou com outra pessoa. E você pagou o ônibus. Esse cara do ônibus é empregado, está recebendo do patrão dele, mas ele está sustentando a sua família em casa. Ao mesmo tempo está indo para a empresa. Da empresa ele vai pagar os funcionários da empresa, pagar a família vai pegar o dinheiro, vai comprar os seus negócios, suas coisas, seu colar, e esse colar passou pelo joalheiro, o joalheiro passou pela pessoa que lapida o ouro. Então o capitalismo é como um quebra-cabeça, várias pessoas agindo em sociedade e cada uma com uma função diferente, Ah, mas eu vendo pão e o meu pão não é vendido. Ele dá um exemplo. Por exemplo, você está vendendo pão, o outro está vendendo bolo. É lógico que as pessoas vão comprar o bolo. Então você tem que levar em conta aquilo que o consumidor quer e não aquilo dos seus próprios interesses. As pessoas pensam que o capitalista ele age em função dos próprios interesses. E não é isso que Hayek dizia, ou Donat Baudrillard. Ideias e suas consequências. Então, ele diz que, assim como Karl Marx e George Stigler, 1911 a 1991, George, ele diz, e todos os dois, ele concorda com os dois, que as ideias, elas começam em pequenos grupos. Por exemplo, eu não sou um digital influencer, um grande famoso, não, sou apenas um intelectual e estou compartilhando esse vídeo aqui com você. Essa ideia vai passar para outra pessoa e para outra pessoa em pequenos grupos, e de repente vai se espalhar como um furacão, e multidões vão pensar da mesma maneira. E as pessoas não vão lembrar de onde veio a ideia. Mas é sempre necessário buscarmos a origem das nossas ideias. Então isso é muito interessante. No final ele até fala que a Margaret Thatcher considerava Hayek como... As ideias de Hayek já produziram bons frutos. Margaret Thatcher, quando primeira-ministra da Grã-Bretanha, destacou como principal influenciador de suas ideias sobre afastar a Inglaterra do coletivismo. Nos Estados Unidos, o trabalho de Hayek foi uma fonte fundamental de inspiração e orientação para a grande confiança no livre mercado nos últimos 25 anos do século XX. Então, Margaret tem como principal influência Hayek. Se vemos a maior nação capitalista do mundo, os Estados Unidos, como na última aula, se não me engano foi a penúltima aula do COF, do Olavo, ele falava nos Estados Unidos, como dizia Alex de Tocqueville, Democracia na América, ele dizia que a fonte da economia são as igrejas, o capitalismo, as igrejas, a democracia. Mas você acha que as pessoas protestantes lá dos Estados Unidos, como diz o Olavo, elas têm a noção, Mises, Hayek, Bastiat, Adam Smith? Não, elas vivem lendo a Bíblia todo dia, e agindo disso vão trabalhando e a economia vai crescendo. Então, é isso aí, minha gente. Até mais. Obrigado aí pela atenção.